Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, bem-vindos, Mulheres Conectadas. Hoje, para te conectar com uma terapia, não sei se eu posso chamar de terapia, daqui a pouco a gente vai descobrir, que se chama constelação familiar. Já ouviu falar? E o que é a constelação familiar? O que ela trata? Ela serve para alguns tipos de traumas, para questões familiares? Para o que mais? Já eu vou receber aqui a Lourdes Biasi, que é lá do Espaço Clínico Ápice. Aliás, meus parceiros, olha, há mais de 10 anos, terapia está em dia por conta do Espaço Clínico Ápice. E lá vocês encontram tudo, tá, gente? Terapia, tanto cognitivo-comportamental, de diversas linhas, né, como eles falam. Então, você com certeza vai encontrar uma que atende você. Tem também atendimento ABA, enfim, específicos, fono, tudo num lugar só. Fica em São Caetano do Sul. Vou deixar aqui o @ do Espaço Clínico Ápice para vocês. Já fala lá que viu no programa da Cláudia, que quer saber mais sobre constelação familiar, quer ir lá constelar? Eu já fui, gente. É muito legal. Se você tiver perguntas, quiser mandar alguma mensagem aqui para o programa, ó, aponta seu celular para o QR Code que está aqui na tela para vocês. Manda sua mensagem, se estiver através das redes sociais, do YouTube, compartilhe o nosso programa, deixa o seu recadinho também, que a gente ama ler. E aproveita e vai também nas minhas redes sociais, né? @CláudiaLoia, para a gente bater um papo diário, todos os dias. Você me contar o que você gosta do programa, o que você quer rever, eu vou amar saber. Então o programa hoje está bem gostoso, bem recheadinho. Quero agradecer, claro, sempre a audiência de vocês aqui no programa. Quero ler recadinhos aqui nos próximos para a gente trocar mais ideias. E agora, o que eu falo sempre para vocês, vamos ver se vocês já sabem, porque eu falo todos os dias praticamente isso. Pega a tua água, teu café, cola aqui comigo, fica essas meia horinha, 40 minutos comigo, que você não vai se arrepender. Porque de repente eu posso fazer uma virada de chave na sua vida hoje, te apresentar uma terapia que você ainda não conhece e que vai mudar a sua vida. Tá no ar o Mulheres Conectadas. E aí, gente, vocês sabem o que é constelação familiar? Então, deixa eu apresentar para vocês a minha convidada, Lourdes Biasi. Bem-vinda. É consteladora que fala, Lourdes? Você é consteladora? Sim, uma consteladora, facilitadora em constelação familiar. Que bacana. Trabalha lá no Espaço Clínico Ápice, que é maravilhoso. Já falei aqui para vocês. E aí, Lourdes, para quem chegou agora, mas o que é isso, constelação familiar, né? Vamos explicar assim de uma forma que a gente consiga entender, né? Tá. Como você falou, é uma terapia? É uma terapia. Tá. É uma terapia breve, né? E hoje, na minha visão, o que eu vejo é onde abre vários leques da sua vida para você olhar, compreender. Depois que você faz uma constelação, você vai para a terapia, você vai já com vários pontos para você entender melhor aquilo que você busca. Porque na constelação você percebe o que estava solto, errado ali? A gente fala assim, o que é a constelação, né? Quando alguma coisa... Sabe quando uma pessoa fala... eu não sei porque algumas coisas se repetem, seja financeiramente, seja com doença, seja relacionamento, né? As coisas se repetem mais ou menos parecido. Que coisa que é isso, né? Então, um pouquinho antes disso, para eu explicar, eu me formei em administração. Tá. Depois, psicologia. E cada coisa que eu fui buscar era uma ferramenta a mais para melhorar o atendimento para uma pessoa. Então, psicologia, depois eu fiz psicoterapia comportamental, depois eu fiz coaching e
E eu ainda faltava alguma coisa. Eu falei, precisa mais alguma coisa para entender. Eu fui buscar na constelação familiar. Então, isso se complementa, né, tudo. Então, sempre para a gente fazer um atendimento melhor. Então, hoje eu me sinto, assim, bastante feliz quando a gente consegue usar várias ferramentas. É uma ferramenta. É uma ferramenta que você usa. E aí, como que acontece? Né? Então, a pessoa vem com uma questão, né? Alguma coisa de morte, de luto, aí, né, parte financeira, eu estou com um processo lá na justiça, e a gente vai olhar para isso, né? Como que começou essa terapia? Posso explicar bonitinho? Claro, por favor, a gente quer saber tudo. Tudo começou com Bert Hellinger, né? Era um padre alemão, e ele foi para a África fazer um trabalho lá com uma tribo. Quando ele chegou, ele viu um tratamento diferenciado entre eles, né? Então, ele via que ali tinha um agradecimento para a vida, um agradecimento aos ancestrais, né? Quem são as pessoas que vieram antes de nós? Qual é a importância disso? Então, na constelação, isso tem bastante importância. Então, e aí depois, quando ele volta, né, Bert Hellinger volta para a Alemanha, então ele foi estudar. Então, psicologia e dinâmica de grupo, várias coisas para ele pôr aquilo que ele tinha internalizado, né, fazer aquilo funcionar. E ele traz para a gente a constelação. Então, vamos pensar assim, eu estou aqui, né? Então, a Lourdes está conectada com o que a gente fala sistêmica, né? Uma constelação sistêmica, constelação familiar. Por que constelação? Porque a gente faz parte de alguma coisa que já vem lá de trás. Então, vamos imaginar, atrás de mim, meu pai e minha mãe. Tá. Atrás dos meus pais, dos meus avós, tataravós, e aí vai. É uma linha, e a gente herda. Tem gente que fala assim, você se parece com uma tia que não sei o quê. Você nem sabe quem é, mas você traz alguma coisa desse seu sistema no seu DNA, né? Então, e a gente traz não só isso, mas também a parte emocional, a parte espiritual. Você traz tudo da sua ancestralidade, né? É isso. E aí, algumas coisas se repetem. Por quê? Porque a gente fala assim, dentro do nosso sistema, né, até a gente chegar aqui, quantos amores, quantas dores, quantas dificuldades, né? E coisas, se você olha, fala assim, puxa, vamos imaginar mortes, né, ou não muito legal, roubos, né, alguma coisa que não foi legal. Então, o que a gente fala, né, que a gente entenda como consteladora? Alguma coisa fica latente, alguma coisa precisa ser olhada, e nós precisamos olhar. E é isso que a gente traz na constelação, né? Então, a gente entende da história, e aí a gente, dentro de uma dinâmica de grupo, que ela pode acontecer de várias formas, com pessoas, né, que a gente fala dentro de uma dinâmica, onde a gente faz convites. Se você quiser parar, você me fala, porque eu vou explicando, tá? Então, com pessoas, né? Então, a gente faz uma dinâmica, então pessoas vão representar a sua história e você assiste aquilo acontecer. E essas pessoas sabem previamente da história? Eu vou falar o que eu faço hoje. Tá. Quem vai participar, não. Então, as pessoas que estão lá na sala, só quem sabe é quem vai ser o constelado. Só. Então, a gente só abre a história para o grupo se quem foi constelado libera. Fala, olha, por mim pode contar a minha história. Mas eu não falo, e também quando a gente fala assim, vamos chamar uma pessoa para representar a sua mãe. Então, eu não falo que é a mãe. Eu falo, você vai constelar, representar o elemento número 3. Porque eu já faço um desenho do que eu vou constelar. Essa pessoa que está sendo constelada, ela já tem a visão. Então, eu vou explicando tudo para ela o que está acontecendo, aquela dinâmica, e às vezes nem precisa explicar, porque por si só a coisa já mostra. Ele já identifica que aquela ali é minha mãe. Já identifica, mas eu vou falando para ela, olha, aqui assim. Porque às vezes fala assim, você vai encarar a sua mãe. Mas a minha mãe é tudo de legal, é tudo isso. Mas não é bem assim às vezes, né? Então, a gente depara ali com uma situação e é onde eu, como facilitadora, vou trabalhar naquele ponto.
E o que a constelação busca, né? Quando o Bert Hellinger trouxe, ele colocou assim, são 3 pontos que a gente precisa olhar, né? Que em toda a constelação, a gente vai olhar para esses 3 pontos, que é o primeiro, a hierarquia, né? Dentro do meu sistema, que parte que eu ocupo? Eu sou a primeira filha, segunda, terceira, né? Dentro do meu contexto familiar, teve algum aborto? Esse aborto tem que ser considerado, essa pessoa existiu. A gente fala assim, geralmente, eu tenho 2 irmãos. Se eu for falar de mim hoje, eu sou a primeira filha, né? Então, o primeiro filho já tem um contexto dentro dessa família. Aí, eu falo, eu tenho 2 irmãos, mas eu tenho um que morreu assim que nasceu e teve um que foi um aborto. Então, eles fazem parte. Dependendo de onde ele está, ele vai fazer parte dentro dessa hierarquia. Tá. Entendeu? Primeiro, segundo... Tem que nomear. Então, se nomear. a mulher, antes de engravidar, teve um aborto e depois teve 2 filhos, isso. Ela fala, o meu primeiro filho foi um aborto. Sim. O primeiro, então, é o segundo. Uhum. Até teve uma senhora, né, que ela veio constelar, porque ela tinha os filhos com problema, muito problema. E aí eu fiz assim, vamos colocar aqui, fiz com papel, porque você pode fazer com pessoas, né? Tá. Então, dependendo de onde você estiver, eu fui para Brumadinho, quando teve aquela situação. Então, teve 3 pessoas ali que a dor não era só aquela. Tinha outras coisas que eu percebi, muita dificuldade na família. Então, eu fiz com papel sulfite. A gente faz com bonecos. Fui num camping, né, na Itália, e ali tinha uma moça que quis fazer. Então, eu fiz com as pedras do camping. Então, os recursos você usa e o efeito é surpreendente, independente da matéria, o objeto que você vai usar. E as pessoas, né, então, elas vão representar. E se você olha, né, como que você se coloca dentro desse espaço? Essa pessoa pode se colocar num lugar que não é o dela, né? Então, e aí não se encontra. E aí a gente não vai se encontrar. Nessa mulher que eu falei que ela foi fazer, então ela chegou, quantos filhos era? O marido, ela e 2 filhos. Coloca para mim como que está, né? Então ela colocou ela. Você teve algum aborto? O primeiro foi um aborto. Aí nasceu uma pessoa, né? Que ela, a filha dela. O terceiro foi um aborto. Aí nasceu o 4º e o 5º foi um aborto. Então, ela teve 5 filhos, ela não teve 2. Então, aí o que a gente vai fazer? A hierarquia dessa família, colocar a ordem, o pai, a mãe e os filhos, cada um no seu lugar. Então, esses que, por acaso, faleceram, ou é um aborto, eles fazem parte. Então, se essa menina, ela não era a primeira filha, ela era a segunda, então ela está no lugar errado, isso dá um conflito. Então, a gente busca essa ordem dentro dessa constelação. A segunda ordem, né, que é o primeiro ponto, é a hierarquia. Então, a gente põe essa ordem. Isso muda, por exemplo, na vida dessa filha? Muda total. É inconsciente. É assim, olha... Porque, por exemplo, ela era chamada, minha primogênita, minha mais velha. Por exemplo, quando a gente fala, quantos filhos você tem? Aí ela fala, né, vou falar dessa mulher. Eu tenho 2. Então tá, coloca a sua família aqui. Coloca aqui, ó, sua família, para eu entender. Aí ela coloca. Você teve aborto? Aí ela teve. Onde que estão esses abortos? Então ela coloca muito distante tudo, porque aquilo não faz parte, né? Já foi. Tá. Mas faz parte dessa hierarquia. E a gente coloca essa ordem. E depois, né, depois a pessoa liga e relata, olha, aconteceu. Mudou tudo dentro da minha casa. Então, a minha filha está trabalhando, coisa que ela não parava em trabalho nenhum, né? Então, ela está trabalhando, ela foi morar sozinha, ela não sei o quê. Assim, a gente fala que quando você constela, você tira laços, né, que estão ali com nó, você solta para a pessoa fluir para a vida. A pessoa flui. Para a energia fluir, né? Para a energia fluir. Para você fazer aquilo que você veio fazer na sua vida, que é a sua missão. Você não fica amarrado em algum ponto, né? Então, aí a gente cuida da hierarquia. Segundo ponto é o pertencimento. Eu tenho que pertencer. Então, seja lá no meu lugar, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Então, cada um pertencendo.
E às vezes o que a gente tem mania também de ser o filho mais velho, me pego como exemplo, a gente acha que a gente é o dono de tudo, né? Quem é primeiro filho aí deve saber disso que eu estou falando. Então chegou uma hora que me coloquei acima do meu pai e da minha mãe, né? Cuidando do pai, cuidando da mãe, cuidando de tudo. Não é legal. Eu saí do meu lugar, eu estou num lugar, a pessoa que foi me constelar, né, fazer a minha constelação, ela fez esse lugar aqui é muito pesado. E é pesado. Porque não é o seu... E tem muitas famílias, né, que isso acontece. Muito isso. Sempre tem um que segura a onda, Sim. né? Então, nós temos que cuidar, mas como filho, e não como pai e mãe, né? Como filho, como irmão, né? Então, a gente cuidou. Então a primeira parte, hierarquia. Segundo, o pertencimento. E o terceiro, o equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber, né? Então, o dar e receber geralmente está relacionado aos relacionamentos. Por que às vezes o relacionamento não dá certo? Porque a gente não consegue suportar uma pessoa que dá demais. Essa pessoa não é consciente. Eu quero ser o legal, né? Suprir Sim. tudo. A gente faz por alguma necessidade nossa. Então, aí você começa a dar mais do que você pode, né? Do que deveria. Você que se coloca num destaque, cria-se uma dívida que ela não é paga. E quando você dá demais para mim, eu fico devendo demais para você. Eu me afasto de você. Então, relacionamento, quando você está perdendo muito aí, né? Está casado, seja o homem ou a mulher, o relacionamento está com problema, observa se você não está dando além do que você deveria. É legal, é gostoso, mas não é só positivo. O outro não vai ter uma relação de parceria, é de dependência. Então, nós temos que livrar isso. Que bacana. Não é lindo olha, isso? Olha como se a gente for parar para pensar, faz todo sentido, faz todo né? sentido. Todo Demais. sentido. Eu vou contrair uma dívida com aquele que dá demais para mim, que eu não vou pagar nunca, porque é uma dívida às vezes moral, né? Então a gente tem que livrar. E se a gente observa isso, então a gente já começa a fazer perdoa, né? Compreende. A gente usa, ao invés de perdão, a gente usa a compreensão. Por exemplo, né, outro dia eu escutei uma pessoa criticando muito a constelação, falando, o constelador ensina a amar o estuprador. Não. Perdoar, a gente não vai falar de perdão. Nós vamos compreender que a pessoa, para fazer alguma coisa assim, ela não está no seu melhor momento, né? Então, a gente evita de julgar. Alguma falha tem lá no sistema dele, que a gente não vai falar sobre isso agora. Mas quando eu olho para ele, e eu não é que eu vou compreender, ele me estuprou, que legal que é isso. Não, não é nesse sentido. Eu olho, ele fica lá com o problema dele e eu sigo. Ele não vai seguir mais comigo, né? Por exemplo, eu atendi uma moça que ela teve alguns estupros na vida dela, né? Ela já tinha tentado suicídio várias vezes, doença, todas as que você podia imaginar. Ela falava, Lourdes, eu tomava acho que 40 remédios por dia, para acordar, para dormir, para levantar, porque era tudo na base do remédio. Então, nós trouxemos os estupradores, e aí eu olho para esse objeto, ou uma pessoa que representa aquele estuprador, eu olho e eu quero me distanciar de você. Já foi, tem coisas que a gente não aceita. Precisa carregar também. Não preciso carregar. Então, hoje, eu olho só o Instagram dela, ela está lá feliz da vida, postando 1000 coisas maravilhosas. A última vez, ela tirou uma foto do pé dela, assim, para a janela. Ela mora na Suíça, né? Então, tinha uma porta, aquele fundo, assim, né, maravilhoso, e ela com o pé dobrado e falando assim, eu não sabia que eu tinha tudo para ser feliz. Porque quando a gente se amarra com o estuprador, quando a gente se amarra com um pai castrador, com uma mãe possessiva, a gente não vai. Quando eu olho, olha só que bonito que é isso, né? O meu pai e minha mãe, eles tiveram uma grande função de me dar a vida.
este é o melhor presente. E eu posso fazer da minha vida o melhor que eu posso, né? E quando eu olho para aquele pai, entendendo que é este pai e é esta mãe, diferente daquilo que eu tive de expectativa. Porque a gente cria expectativa, A gente né? cria, a gente tem um estereótipo de pai e de mãe, né? E eu acho que hoje em dia essa geração mais ainda, né? Com tanta exposição, com tanta Que informação. judiação, né? olhando para as coisas que a gente olha hoje, né? Exato. Porque alguns valores, né, as crianças pedem não, a gente não vai falar sobre isso. E os pais hoje estão aceitando tudo para ficar um pouquinho mais sossegado, né, de estar ali interagindo tanto. Mas isso é um assunto para outra hora. Mas, então eu olho para aquela mãe e entendo que foi dela que a minha vida veio. E do meu pai, mesmo que sejam pessoas difíceis. Aí a gente fala perdoar, não é perdoar, é compreender que são esses os pais. E aí quando eu olho e eu libero os dois da minha expectativa, eu estou livre para viver a minha vida. Flui. É uma coisa assim, a ideia é essa, é olhar aquilo que precisa ser visto, compreender e libertar. Né? Olha que máximo. É o máximo. Ô, Lourdes, teve uma seguidora, quando eu falei que você vinha, ela me mandou uma pergunta, vou achar aqui para você. Tá bom. E ela fala assim, olha, é a Camila, e ela falou assim, Clau, pergunta para ela, cadê? Peraí, abriu. Clau, pergunta para ela, eu sempre perco as coisas ou sempre sou roubada de alguma forma. Isso pode ter a ver com algo de constelação familiar, com algo que aconteceu no passado na minha família? Então, só para a gente entender até um pouco melhor o quanto é importante a nossa compreensão em relação aos nossos pais, a mãe está relacionado com aquilo que a gente vai fazer, o nosso trabalho. E o pai relacionado com o nosso sucesso. E às vezes a gente tem 1000 coisas que a gente começa, mas não se mantém. A gente tem outra ideia, mas aquilo não vai. Tem essa ligação. A partir do momento que eu olho para o meu pai e para minha mãe e entendo, aí as coisas vão fluir, entendeu? A minha mãe é assim, daquele jeito, e é ela. É ela, mas ela te deu a vida. Porque às vezes a gente se apega, né? Eu vejo pessoas escrevendo, então, minha mãe bateu em mim muito quando eu era criança, minha mãe não conversava comigo, e aí se amarra em umas coisas, porque é da pessoa, gente, não é falta de amor. Não é. É da forma como ela foi criada. Também. Exato. Às vezes ela não teve também, passou por outras coisas, né? Então, se a gente conseguisse fazer tudo o que a gente pode para os nossos filhos, e graças a Deus a gente não pode, né? Não dá esse poder para nós, mães e pais, porque eles têm também a vidinha deles, que eles vão ter. Nós, como pais, nós temos que ajudar os nossos filhos a lidar com as frustrações, que serão muitas. Que são benéficas as frustrações, né, gente? Criança tem que se frustrar. Podem ser benéficas quando ele entende aquilo e ele traça caminhos para ele sair daquilo. E nós somos esse suporte. A gente não vai suprir, não é dar o melhor brinquedo, ou, sabe? É dar a sua presença, né? Mas se não teve lá os motivos. E quando eu entendo isso, a vida vai embora. Eu atendi uma situação. Adoro saber. Conta. Então. Porque é legal quando você dá exemplos, porque aí às vezes as pessoas se identificam, né? Tem muitos exemplos. Então, eu atendi uma pessoa que ele tinha uma determinada doença, né? Isso é grande. Aí eu olhei e fiz, puxa, né? Para esse tipo de... Pode ser que tenha assassinato na família, né? Aí eu cheguei para a mãe, né? Descobri a mãe, né? Fui procurar porque ainda não tinha contato, mas consegui. E aí eu falei para ela, olha, você já ouviu falar em constelação familiar? Ela falou, já, tenho muita curiosidade, mas eu não sei quem faz. Eu fiz assim, eu queria saber se você topar, a gente vai fazer. Então, eu queria que você me contasse uma história, assim, alguns detalhes. Também descobri que eu não preciso saber de certas coisas, tá? Mas aí eu fui questionando, eu falei, você sabe se na sua vida... E esse rapaz, essa pessoa, fez assim... Ele falou, vou contar uma coisa para você que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Eu falei,
eu tenho vontade de matar uma pessoa, matar alguém, eu. Aí você põe, né, assim, não compreender, é só isso que você quer, não é isso? Então aquilo bate, te afeta de certa forma, mas aí você relaciona com a vida e também a doença que ele estava. Ele tinha uma doença muito, assim, visível, né? Tá. E aí nisso, aí ele fala dessa vontade dele. Eu falei, possivelmente teve alguma coisa na família, né? Às vezes os pais nem sabem, porque é tão escondido certas coisas, né? E aí eu perguntei para ela assim, você, por acaso, você ouviu na sua família, né, que teve alguma coisa de assassinato? Ela falou, olha, é coisa muito fechada, né? Mas o meu pai matou uma pessoa. Ele estava num bar, saiu uma briga, né? E ele, para se defender, ele matou. Reparou? Ele não sabe possivelmente disso, mas isso fica como se No DNA, vai preciso passando. olhar para isso, Tá. né? Então, só do histórico dele, eu não precisava saber dessa verdade, né? Mas eu ia cuidar de alguma coisa nesse sentido, trazendo algum objeto que representasse essa situação, né? Para ele poder olhar para aquilo e seguir. Mas eu fiz com a mãe. Como ele tinha alguns problemas, eu fiz com a mãe, para ela olhar para isso, né? A ideia é a pessoa olhar para aquele problema olhar para aquela e ressignificar, situação. compreender, ressignificar. Porque muita coisa já foi. Ó, a vítima e o agressor. Quando tem a vítima e o agressor no sistema, geralmente isso fica latente. Isso vai aparecer alguma coisa lá na frente. Então, não dá para voltar, né? Ou uma mãe que morre, né? Ainda é um bebê, perde a mãe. Aquela falta que fica, a vida segue, mas fica um buraco que você arrasta, né? Uma falta. E quando a gente traz essa mãe para a constelação, é muito difícil. E a mãe, a única coisa que ela pode falar é: eu sinto muito, mas esse foi o meu destino, né? Então, quando eu olho isso, então a gente faz algumas reparações com algumas coisas, tem algumas falas, né? São falas que a gente fala, são falas poderosas, né? Que a gente precisa para libertar aquilo que a gente precisa. Porque inconscientemente, por exemplo, essa criança ficou órfã, hoje em dia é um adulto, e inconscientemente ele carrega aquela coisa, ela me deixou. Eu fiquei sem no mãe. vazio, né? E eu fui procurar aquilo em vários outros pontos e não vai encontrar nunca, né? Porque aquela falta foi. E quando isso acontece, né? Quando a gente faz essa reparação, a pessoa se resolve. Ela se liberta. E aí você vê em consultório, assim, muitos casos de pessoas que às vezes fazem terapia. A terapia ela pode caminhar junto com a constelação, porque primeiro ela constela, ela vai entender, e aí depois ela continua em terapia. Para poder. Mas ela já tem. Tipo um novelo, vai tirando. É isso aí. Ela já olhou. Então, quando ela abre, ela vê aquilo, né, que ela precisa olhar. E ela vai mais precisa para a terapia. Para entender, ela vai no ponto certo. Porque às vezes, para a gente chegar no ponto da terapia, vão anos. Vai, um tempo. Né? É isso. Às vezes anos, gente. Por isso que terapia é constante e as coisas mudam também, né? As suas necessidades mudam de acordo com o tempo, enfim. E aí você tem que encontrar aquele ponto-chave. Que às vezes você nem imaginava. Igual esse. Problemas ali na vida adulta veio de um problema que aconteceu no passado com os avós, com a mãe, que ninguém nunca olhou para isso. Nós repetimos as histórias, né? Nós repetimos histórias. Conheci um menino, né, que era um vizinho e eu ajudava muito desde os 2 anos, né, que eu me apaixonei por ele, né? Ele era bem carente. Aí era escola, era uniforme, era material, era alimento. E ajudava a mãe, mas tinha uma dificuldade com os pais, né, envolvidos com droga, com um monte de coisa assim, de roubo, assalto, essas coisas. E eu olhava para ele pequenininho e falava: ai meu Deus, eu tenho que ajudar essa pessoa, né? Resumindo, com 13 anos ele foi para as drogas. E eu me senti, de certa forma, assim, fracassei. De tudo culpada, que né? Não deu. Não culpada, mas não consegui. Não consegui, né? Não foi culpada porque eu fiz tudo que eu podia ter feito. Bom,
Aí, quando eu fiz constelação, eu falei, eu tenho que entender por que que não deu certo? Por que eu não consegui? Se eu dei tanto amor, né? E aí, na constelação, a gente entende assim, a forma dele honrar o pai e a mãe era repetir a história inconsciente. Então, quantas vezes a gente tem alguém na família com droga, com bebida, com, sabe? E aquilo que segue, né? E se ele tivesse, de repente, tido a oportunidade de olhar para isso, de constelar, ele se tivesse tido a teria oportunidade. feito. Hoje a gente não tem mais contato, né? Ele seguiu a vida dele aí meio com as complicações, né? Mas eu fiquei com essa coisa, o que eu poderia ter feito mais, né? Então, me ajuda a entender, eu fiz, né? Quando eu fui fazer o curso, esse foi um dos primeiros temas, né? Ele é uma forma de honrar o pai e a mãe, é repetir o erro do pai ou da mãe. Então, nós repetimos coisas e falamos, mas por que, né? Eu critiquei tanto, né? Então, Estou fazendo igual, né? Geral, acontece muito isso, né, gente? Vocês estão em casa, às vezes a gente se identifica, né? Muito, é muito. A gente e acontece repete demais. E aí, Lourdes, por exemplo, quem, de repente, a pessoa está em casa, tem uma questão, não consigo estar feliz no meu emprego, ou seguir um relacionamento, ou tá em dúvida com o marido em casa, questões com filhos, enfim. Por que eu estou num relacionamento tóxico, né? Exato, e tem mulher que não consegue sair. Me libertar. Como que ela faz para achar alguém para fazer a constelação? Pode entrar em contato com o Espaço Clínico Ápice, claro, mas assim, o que ela deve observar para que seja algo bem feito? Porque é muito sério, né? Você mexe ali numa ancestral, no sistema profundo, né? Sim. Né? Então, o que a pessoa tem que ter em mente antes de fazer a constelação? Ela tem que estar preparada, porque Olha, deve ser um choque também, muitas vezes, a conclusão né? que eu cheguei, nem todo mundo está preparado, mas a gente pensa assim, precisa ter muita coragem. Para olhar o problema. A coragem para mudar você, seu sistema e todas as pessoas que vêm além de você, né? Depois de você, seus filhos, seus netos. Teve uma moça que procurou a constelação porque era um histórico de estupro, né? Então, com as tias, com a avó, com a mãe, e ela se desesperou porque a filha, né? Quase aconteceu uma situação e ela foi procurar a constelação. Como? Né? Então, repara, vem de lá de trás, todo o histórico da família, todas as mulheres, tinha mais ou menos esse histórico. Então, aquilo é algo que precisa ser olhado, né? E ela só se deu conta quando aquilo também esbarrou na filha. Ela falou, como que eu corto isso? Então, a gente fala assim, precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para mudar. A gente precisa olhar, porque olha quanto que você vai mexer não só com você, muito. O alívio que você... Igual a novela, né, agora da Globo, aquela Três Graças, é repetição de padrão, né? A avó teve filho com 14 anos, a mãe, a filha. Repete. E aí alguma coisa aconteceu ali atrás, que essa história vem se repetindo. Vem se repetindo. Então, quando você olha, você corta. Aquilo não precisa seguir, sabe? Então, a coragem te possibilita mudar o curso, mas de uma forma positiva. Então, e eu vejo muita gente fala assim, olha, eu quero fazer, mas eu não estou preparada ainda. E eu falo, como? Pensa o que vai ser bom para você, né? O que vai mudar e muda. Qual a chave que vai virar? Eu tenho, pelo menos, os feedbacks que eu tenho do pessoal, né? E eu não sei o que você fez. Igual um rapaz que eu fiz, né, a constelação dele, tinha um problema com a mãe, que ele não tinha relacionamento desde quando ele era criança, por uma situação que aconteceu. E aí ele começou a ficar doente, né? Ele começou a ficar doente e eu comecei a falar, vamos fazer constelação. Até o dia que ele não conseguiu escapar, porque eu fui na marcação cerrada, né, fiquei em cima dele. Porque era uma pessoa que eu gostava muito, eu falava, eu não posso deixar ele sofrer assim, né? Então, fui atrás, eu vi que ele estava adoecendo, e aí ele veio, né? Quando a gente terminou, não é mágico, né? Porque ele acha que foi mágica, que eu fiz alguma coisa. Eu não tinha nenhuma luz de cristal ali, bola de cristal, nada disso. Nem li a mão, sabe, de ninguém. Então, aí nós fizemos, o que eu trouxe? A mãe. Porque se essa pessoa
ficou perdido desde aquele dia que foi, né, teve a distância entre eles. E aí, nisso, a gente terminou a constelação e a cara dele de medo, né? O que vai acontecer agora, né? E não acontece nada, fica tudo no lugar, né? E aí ele fez assim, aí o celular, eu falei, quer tirar uma foto que nós fizemos com bonecos, né? Playmobil e bonequinhos. O pessoal usa de várias formas, tem constelação com cavalo, com animal. Eu ia te perguntar, é bem legal tem também. Com né? água, tem várias formas. Tá. Mas não tem o básico já tá dentro, sabe? Até com papel sulfite, com né? papel sulfite que eu fiz com o pessoal Sim. lá de Brumadinho. O rapaz ainda me ligou, fez, Lourdes, eu não sei o que você fez, mas a minha vida mudou. E ele era testemunha de Jeová, porque todo mundo fala, mas tem alguma coisa que ver com religião? Eu falo, não tem nada a ver com religião, né? Então a outra, eu vou ter que pedir para o pastor permissão para fazer. Gente, não está relacionado, né? E aí até que essa pessoa que veio, né, que o pastor liberou, falei, que bom, né? Que ele né, libera, porque não tem isso. E aí nisso que a gente terminou de fazer com esse rapaz, chegou, eu falei, quer tirar foto, né, dos bonecos que estão aqui na... Aí ele falou, tá bom. Porque ele pegou, chegou uma mensagem. Ele olhou e fez assim, o que você fez? E eu, por quê? O que você fez? Eu, uma constelação. Falei, mas por que você está perguntando isso? É a minha irmã. Eu falei, mas tua irmã não te liga? Ele falou, não, eu não tenho contato. Porque eu me separei quando eu tinha 10 anos e nunca mais a gente se falou. E eu falei assim, pergunta, oi, tudo bem? Você deseja alguma coisa? É o que eu faria. Aí ele perguntou. Aí ela respondeu, estamos com saudades de você. O que eu faço com isso? Falei, o que você vai fazer sábado? Era uma sexta-feira. Ele falou, não tenho nada programado. Fala que vai ter uma pizza e você chama sua mãe e sua irmã. Sua vida começa a mudar a partir de agora. Aí eles foram, ele tirou fotos, mandou para mim. Falou, dá uma olhada no que você fez. E nunca mais ele ficou doente. Olha que massa, ele nem como lembra transformou. Que um dia ele começou a ficar doente, indo para o hospital toda hora, com problema no coração. Olha isso. Agora, eu fiquei pensando aqui, você estava falando, né, das coisas que a gente tem que consertar, e às vezes acontecem coisas na nossa vida, ou coisa com os filhos, que a gente tem que olhar. E aí me veio, não sei se você está acompanhando nas redes sociais, a história dos meninos que mataram o cachorro brutalmente, enfim, os pais relapsos. Como não olhar para isso? Como né? não olhar? Porque eu fico imaginando as próximas gerações, quais são as... O que vai vir disso, Mas as crianças estão pedindo, né? E socorro. aí? Né? Isso teria que ser olhado, né? Porque alguma olhado. coisa está ali atrás. Porque não é normal, gente. Os 4, e nenhum deles, em nenhum momento, fala, para! Né? É muito... É a empatia, né? A empatia com o outro, com o animal, com as coisas que... Com as coisas que estão aqui, tem um valor... E não assim, falar, você é materialista, não é esta a questão, mas é o cuidado que alguém, é uma mesa, mas alguém fez essa mesa. O valor não é o que você pagou, é uma outra coisa, porque você pode dar essa mesa embora para alguém, sem problema nenhum de estar com apego com a mesa. Ou um animal, chega a ser cruel. Porém, o que eu observo também agora, nós estamos massacrando esses meninos. Tem uma falha aí, mas a gente também não pode pagar com o mesmo. Alguma coisa tem que ser feita, eles têm que, né, agir como essa agiria. família tem que resolver isso. Mas os pais também estão precisando ali de ajuda. Se você olhar bem, os pais também precisam saber ser pais, né? Porque é fácil a gente deixar os meninos todos bonitinhos, né? Com o tênis. Mandar para Disney. O tênis que custou não sei quanto. O valor não é mais esse, né? Nós estamos perdendo. Pode ser, não importa o valor do tênis, o valor da camiseta ou do brinquedo. O valor que a gente está deixando de falar, a gente está fechando com esse valor monetário os valores morais. Ali está faltando um olhar. Ali está faltando alguém olhar para aquela criança. O pai perde o tempo para sentar ali. Aí eu conto outra história.
tudo bem? Pode Eu contar, adoro história. Pode contar. Porque essa daí, eu queria saber, assim, por exemplo, se eles não fizerem nada, não tratarem Se isso... você olhar a constelação aí, eles estão repetindo uma história. E aí A gente vai precisa repetir, e aí as próximas gerações vão fazer atrocidades, valor. assim, né? Olha, E qual, gente- qual que era a história que você ia fazer relação? Conta pra mim. Olha, até perdi agora aqui que eu ia falar. Você falou, vou contar uma história. Sim, tinha relação com essa parte. De filhos que de repente cometem atrocidades e esse pai não olha. Porque provavelmente é o que você falou, ele também está machucado, também está com algum problema. Não, eu acho que dependendo da pessoa, ele acha que ele não tem problema, porque o dinheiro, muitas vezes, se você tem muito, Eles acham que basta, né? compra tudo, né? Tá. Se você for olhar, a gente não entra em detalhe de algumas coisas, mas você vê aí tudo gira em torno disso, né? E aí? A gente está deixando... É só isso, deixando lembrei da o que eu ia falar. convivência. Tinha uma moça que trabalhava comigo, então ela chegou um dia e fez assim, você pode dar uma orientação para mim? Falei, posso. Aí ela fez assim, meu filho tem 6 anos e ele quebra tudo em casa, o fogão está quebrado, a mesa está quebrada. Aí eu olhei para ela, fiz assim, seu marido? Ela falou, meu marido está preso tem algum tempo, faz uns anos aí. E você? Ela falou, eu trabalho. Falei, aí você trabalha o dia inteiro? Aí você chega em casa, vai correr fazer janta? Arrumar uma roupa? Arrumar a casa? Arrumar? Eu falei assim, tem um remédio que ele é caro. Você topa? Aí ela fez assim, mas eu não consigo pagar. Eu falei, mas eu não vou cobrar nenhum valor de você. Você vai chegar todo dia na sua casa. A primeira coisa que você vai fazer é olhar para o seu filho, sentar com o seu filho, né? Brinca, não tem brinquedo, faça um desenho, bolinha de sabão. Você não vai, mas todo dia você tem que perder 15 minutos. Você consegue fazer isso? 15 minutos. Você não vai gastar um tostão. Eu falei, daqui 2 meses você me procura. Aí ela chegou um dia e falou, Lourdes, tá tudo diferente, as crianças precisam ser olhadas, né? E o poder te faz ter uma outra visão. Você está olhando tudo muito... Você está só pagando, né? De cima. Só o dinheiro. Esses pais precisam se olhar. Igual agora, essas crianças vão estar livres para sair na rua? Sem correr risco? Nunca mais. Fora a carga emocional, energética que deve levar. Então, isso daí tem uma carga grande, né? Mas, se você traz para a constelação, a gente olha, possivelmente tem coisas aí. Eles estão repetindo uma história lá de trás, que às vezes o pai e a mãe nem sei se tem conhecimento, né? Mas está ali. Mas a gente traz um pouquinho também da educação, dos valores que precisam ser resgatados. Hoje a gente está muito na base do ter, ao invés de ser. Exato, e aí tem que mudar, tem que ser o inverso, né, gente? Ai, Lourdes, ficaria horas pra gente ficar conversando, dando os exemplos. Mas, ó, gente, se você se interessou, se ficou dúvida, se você quer perguntar mais sobre, né? A gente vai deixar o arroba aqui pra vocês, ó, pra vocês entrarem em contato, mandarem as perguntas de vocês. E depois a Lourdes vai ter que voltar uma hora aqui pra gente conversar. Se for preciso, não é? De repente... contar, mas porque quando a gente conta histórias, a gente aproxima, né? A gente gera identificação. Isso que é muito legal. Amei que você contou, trouxe aqui alguns exemplos. E eu agradeço muito a oportunidade. A gente que agradece. E também de falar, gente, que não é sobre religião. É sobre essência, sobre ser humano. Cada um tem a sua religião. Sobre humanidade, né? Sobre a gente. Sobre gente. É sobre gente. Eu amei, viu, Lourdes? Obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa. A gente vai combinar mais vezes. Vamos. Porque eu quero saber um pouco mais. E, gente, constelação é muito legal. Eu já fiz. Se você tiver oportunidade e coragem, como ela disse, né? Faça, porque é transformador, viu? Ó, quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez, vocês que ficaram aqui quase essa 1 hora comigo. Obrigada mais uma vez. Um beijo, ó. Fiquem com Deus, compartilhem o programa, porque informação bacana assim a gente tem que compartilhar. E a gente volta às 15 horas amanhã. Beijo, beijo.